Existe uma profecia antiga que fala de um rei de pele negra que se assentará no trono de Roma e a partir disso vai inaugurar um período sombrio na história da humanidade. E adivinha? Pela primeira vez na história da Igreja Católica, tudo indica que o próximo Papa pode ser negro. E para temperar essa sopa profética, o nome dele é Peter Turkson. Peter, que é originado do grego, pedra, em português é Pedro, ou seja, Pedro, que segundo a tradição católica recebeu as chaves da igreja. Isso pode ser simbólico, ou um aviso em letras neon. Agora, claro que sempre tem os que gritam, que é teoria da conspiração, como se fosse um mantra para ignorar qualquer coisa fora da bolha. Mas vamos combinar aqui, o cristão que se diz vigilante e não enxerga os sinais, ele está dormindo em pé. A ideia aqui não é te fazer um papagaio de pirata para ficar repetindo aquilo que você nem sabe se é verdade ou não. O meu objetivo aqui, junto com vocês, é nós ligarmos os pontos. Porque enquanto uns tratam tudo como uma lenda medieval, outros estão analisando, observando e se preparando. O dever do cristão não é zombar, é examinar se a profecia vem de Deus ou não. E a gente vai analisar agora, tá? Sem maquiagem, sem eufemismo e sem medo de encontrar a verdade. Porque, meus irmãos, o alerta tá soando e tem crente achando que é só vento batendo na janela. Aí eu vou trazer aqui uma análise com base na Bíblia, porque tem gente que ainda acha que nós vivemos em tempos normais. Coitados, o palco já está montado, os personagens posicionados e o roteiro, meus irmãos, já vem sendo ensaiado há séculos. Só não vê quem não quer. A cortina da história está se abrindo para a última cena, e enquanto os distraídos acham que tudo isso é só mais um capítulo da política ou da religião, quem tem os olhos minimamente abertos já percebe que o script profético está se desenrolando, sem precisar de adivinhações ou bola de cristal. É só pegar a Bíblia e ler com um pingo de discernimento. O tempo está se esgotando e isso não é só uma força de expressão, é real. Agora, entre os rumores e especulações, surge o nome de um Papa negro, possível peça central dessa engrenagem escatológica. E não é conversa de maluco, não. Tem muito estudioso de respeito, pessoas renomadas, que veem nisso tudo um indício forte de que algo grande está por vir. E aí vem a cereja do bolo. A tal profecia feita por um tal de Nostradamus, alguns dizem que ele acertou até o dia da própria morte e descreveu com precisão eventos como a Revolução Francesa e até a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Só que nem toda a revelação é divina, viu? Tem profecias, tem revelações que vêm do céu, mas tem outras que vêm direto da repartição de baixo. Por isso que nós temos que abrir os olhos e vigiar, porque o assunto é urgente, mais do que nunca. Porque enquanto você dorme, tem gente brincando de mestre dos tempos, com o destino do mundo nas mãos. Mas vamos falar a verdade aqui, sem rodeios, tá? Quem realmente conhece as Escrituras, quem mastiga a Bíblia todos os dias, sabe muito bem que nem toda voz que fala, que se diz profeta, vem de cima. O diabo também, ele tem os seus porta-vozes, e a antiga serpente enganadora, quando ela quer ser convincente, ela não vem com chifres. Ela vem muitas vezes vestidas de religiosidade e fala mansa. O diabo se infiltra, seduz, simula a espiritualidade e tem muita gente por aí sendo feita de boba. Mas antes de sair acreditando em qualquer profecia, a gente precisa parar e olhar com calma para a figura que está em destaque. Porque nós não estamos falando de um desconhecido que caiu de paraquedas dentro do Vaticano. O nome dele é Peter Turkson, um africano de Gana, nascido em 1948, com décadas de caminhada dentro do Vaticano. Esse sujeito, ele não é turista no Vaticano, ele é um nome de peso. Ele foi ordenado bispo em 1975 e não parou mais de subir. Em 2003, João Paulo II o colocou como cardeal, ou seja, ele não é qualquer peão, ele está no tabuleiro há anos, sendo moldado, lapidado, preparado. Ele é respeitado, é influente, com trânsito livre nos corredores mais fechados da cúpula católica. E é justamente isso que aponta para essa profecia. Porque quando um nome assim aparece entrelaçado com antigas previsões apocalípticas, tem gente que acende vela, tem gente que fecha os olhos de medo e tem os que observam com lucidez e entendimento que talvez não estejamos falando de coincidência, mas algo que pode acontecer. O Peter Turkson não é só mais um nome bonito na lista do Vaticano. Ele é o tipo de figura que não só se assenta à mesa, como também ajuda a escolher o cardápio. Durante a sua jornada eclesiástica, ele ocupou cargos de alto escalão, com títulos pomposos,
lidando com temas que hoje são os queridinhos da agenda global, tipo justiça social, meio ambiente e o famoso desenvolvimento humano integral, que soa bonito, mas no fim é só mais um enfeite linguístico para disfarçar o progressismo vestido de batina. Ele é o queridinho da nova ordem mundial e veja só, dizem que ele é o nome certo para liderar a igreja numa era de crise. E por quê? Simples, porque ele é negro e isso no tabuleiro identitário de hoje é tratado como vantagem estratégica e não como um mérito pastoral. E não se iluda, porque por trás do discurso de inclusão e renovação existe uma engrenagem política sendo girada com precisão. A Igreja Católica tem tentado se reconfigurar para agradar a audiência do século XXI. O Papa Francisco, num esforço de relações públicas, ele fez uma faxina simbólica afastando padres, bispos e até arcebispos envolvidos em escândalos cabeludos. Mas vamos ser francos, tá? Isso aí é só superficial. A estrutura podre do Vaticano segue intacta, apenas com uma nova maquiagem. E Turkson, entre 2009 a 2016, ele presidiu o tal Conselho Pontífice para a Justiça e Paz, não como um espectador, mas como um comandante com voz ativa no Vaticano. Ele não é figurante, ele é peça de destaque. E o seu nome está cada vez mais forte, soa como um código de acesso para uma nova fase da Igreja Católica em meio à política da lacração. Agora segura essa, em 2017, o Papa Francisco, com toda a sua inclinação progressista, ele resolveu criar uma ONG globalista com o nome de Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral. Dicastério, é um título bonito, sofisticado, mas que ninguém sabe nem explicar direito o que faz. E adivinha quem foi escolhido para chefiar esse departamento novinho em folha? Ele mesmo, o cardeal Peter Turkson, o nome que anda pipocando como um possível sucessor do trono papal. Um homem que já foi apontado como conservador, mas que curiosamente vive circulando no meio das agendas moderninhas, tá? Ou seja, aquele perfil equilibrado que agrada gregos e troianos, ou melhor, progressistas e religiosos desatentos. Se esse homem realmente for eleito papa, o impacto não será só interno, vai ser manchete no mundo inteiro. A igreja que por séculos se apoiou em uma tradição estaria agora colocando um símbolo do novo tempo no topo, o primeiro Papa Negro da história. E aí, claro, reacende o interesse pelaquela famosa profecia que diz que um homem de pele escura, de pele negra, se assentaria no trono de Pedro. Mas antes que alguém embarque de cabeça nessa profecia, é bom lembrar, Pedro, o apóstolo, não foi papa de nada. Essa invenção foi costurada séculos depois, quando o poder eclesiástico já estava de olho em coroa e cetro. E vamos começar pelo óbvio, que nenhum católico quer encarar. Pedro, o tal primeiro papa católico, era casado. Simples assim. E aí isso já desmonta a base da mitologia romana, que exige celibato clerical como isso fosse uma cláusula pétrea da fé. Mas como esse detalhe joga areia no teatro da sucessão apostólica, aí eles preferem empurrar essa parte para debaixo, dos tapetes dourados do Vaticano. Mas deixemos essa mentira para outro dia. O que nos interessa agora é essa tal profecia do Papa Negro. E aqui o cenário escurece de verdade. Essa profecia fala de um tempo de ruína global, desencadeamento da apostasia, justamente quando esse grande líder for levantado. E não é difícil ligar os pontos com a possível eleição de um Papa Negro. Essa suposta profecia diz que esse tal rei negro viria envolto em luz escura, o que, convenhamos, é praticamente um anúncio de trevas disfarçadas de renovação. E ainda essa profecia diz que haverá o uivo de um grande cão na calada da noite. Parece até um aviso claro que o inferno não vai mais se esconder. Vai se apresentar com direito à cerimônia solene e bênção papal. Mas o mais assustador da profecia está no final. O escolhido teria um nome cruel e marcaria o seu tempo com medo, com vergonha e com destruição moral. Seria, segundo essa suposta profecia, o pior de todos os tempos, o símbolo vivo da apostasia religiosa institucionalizada. Chegamos naquele ponto que fazem até os céticos coçar a cabeça. A possibilidade real que esse futuro Papa, com toda a sua pose de modernidade e discurso inclusivo, seja na verdade o elo entre a religião apóstata com o governo mundial profetizado há séculos. É isso mesmo que você está ouvindo. Nada de pastor bonzinho ou padre velhinho sorridente de batina. A figura descrita não é um líder espiritual. A profecia diz que é um carniceiro, um sujeito com pinta de diplomata e fala mansa,
mas com os dentes afiados por trás das cortinas. Um personagem frio, calculista, que veste autoridade como se fosse um roupão de banho, mas por dentro exala a tirania disfarçada de paz mundial. E quem soltou essa profecia? Nostradamus, né? Aquele mesmo que muita gente zomba dele, debocha, mas que até hoje deixa a elite intelectual pensativa com o tanto de acertos em suas previsões. Nostradamus era um médico, astrólogo francês do século XVI, e agora, claro, ninguém aqui está dizendo que ele era um instrumento divino. Pelo contrário, é justamente aí que mora o perigo. Quando o inimigo quer preparar o terreno, ele também inspira quem é dele. E o pior é que, mesmo sabendo disso, tem gente que prefere rir, ignorar e chamar de teoria da conspiração. Isso até o dia que o carniceiro estiver aí dando bênção na sacada de Roma com um sorriso no rosto e o mundo todo aplaudindo de pé. Agora olha só, e se Nostradamus, com toda certeza, ele foi um instrumento do diabo sim. Um instrumento do lado oposto da verdade, um canal aberto para influências de espíritos malignos. Ele era cheio de sabedoria mística, mas isso para enganar e para fazer o papel do diabo, que é enganar. E antes que alguém venha com um papo, né, de que não é bem assim, ele acertou, é bom lembrar que essa historinha de previsões exatas, visões detalhadas e acertos em visões e profecias tem um preço. E o preço é justamente esse: ceder o corpo para o diabo usar, ceder espaço para a voz, para a boca, para falar o que vem das trevas. Ou seja, dar a boca para o diabo falar nela. Nós não estamos falando de roteiro, de superstição, de beata, mas de uma realidade que continua sendo alimentada até hoje por quem é usado pelo diabo. Mas antes de prosseguir, eu quero dar uma pausa aqui rapidinho, só para aproveitar esse momento para fazer um comunicado bem especial para você sobre a nossa caravana Israel para Todos com Carlos Reinhard, em parceria com a Lael Caravanas, tá? A nossa viagem está marcada para novembro deste ano, e você que sempre sonhou em conhecer a Terra Santa, agora tem a sua chance de ir lá. E não precisa ficar desesperado com valores altos não, tá? A equipe da Lael Caravanas preparou um plano com parcelas acessíveis que cabem no seu bolso, no seu orçamento. Dá sim para você ajustar o teu orçamento e realizar esse sonho. E olha, vai ser uma honra estar com você nessa viagem e caminhar pelos mesmos lugares aonde os profetas, os apóstolos e o nosso Salvador Jesus andou. Vamos bater papo, orar juntos, compartilhar experiências maravilhosas, vai ser inesquecível. Mas irmão Carlos Reinhard, como que eu faço para entrar nessa caravana? Como eu faço para me inscrever? Muito simples, no final desse vídeo, você vai clicar no link que está no primeiro comentário fixado logo abaixo. Esse link vai te levar direto para o nosso site. Lá você vai preencher com os seus dados, nome completo, telefone, cidade, tudo certinho. Depois que enviar, vai aparecer a segunda tela com todos os detalhes do roteiro da viagem. Os lugares que nós vamos visitar, o cronograma, tudo organizado. E se ainda ficar alguma dúvida, lá no fim da página tem a opção Fale Conosco. Você clica e fala direto com a nossa equipe pelo WhatsApp. Agora, se você está dizendo, mas irmão Reinhard, eu quero muito ir, mas eu não tenho condições financeiras. Calma que nós pensamos em você e preparamos algo maravilhoso. Logo abaixo também, no mesmo comentário fixado, vai ter um segundo link. Esse segundo link é para você acessar a nossa mentoria especial de geração de renda. Com esse conteúdo que foi desenvolvido juntamente com o nosso irmão Tom Dimas, que é o meu parceiro aqui do canal, você vai aprender a como levantar dinheiro extra até o final do ano e assim garantir a sua vaga na caravana. Então lembre, primeiro link, caravana, segundo link, renda extra. A oportunidade está aí, agora é com você. No livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos um caso claro de como o inimigo opera. Uma moça possuída por um espírito de adivinhação, ela andava por ali dizendo coisas que à primeira vista até soavam como corretas, ela acertava tudo. Só que não era o Espírito de Deus que falava através dela, era o adversário sorrateiramente usando a aparência da verdade para enganar. O apóstolo Paulo, que não tinha a paciência para teatro diabólico, enfrentou a situação na hora. Ele não teve acordo e nem enrolação, expulsou o espírito e desmascarou o truque do diabo ali mesmo em público. E o que isso nos ensina? Que o maligno também, ele usa as pessoas, ele também inspira revelações, ele também produz discursos que brilham aos olhos dos crentes desatentos parecendo verdade. E pior, isso gera aplauso, gera fama, dinheiro, mas é tudo baseado na mentira. Isso não é dom de profeta, é espírito de engano. Só que enquanto muita gente vibra com esse tipo de espetáculo, o engano se espalha e o povo vai dormindo em berço de serpente, achando
que está recebendo a direção divina. Está na hora de parar de confundir manipulação com espiritualidade. Quem tem discernimento de verdade não se curva para esse tipo de farsa. O recado aqui é reto e sem curva. Não dá para ficar dando crédito à profecia que não esteja dentro da Bíblia. Deus, ele não chancela palpite, nem abençoa a revelação fora daquilo que ele mesmo já estabeleceu nas Escrituras. Pode parecer bonito, pode fazer sentido, até se cumprir. Mas se não tem base na Bíblia, é cilada travestida de iluminação diabólica. O diabo também sopra ideias, também revela, também encena verdades para atrair quem não conhece a verdade. Foi exatamente isso que aconteceu com Nostradamus, um profeta pagão fora dos caminhos de Deus, que pode até ter acertado eventos, mas não por direção de Deus, e sim por permissão do engano usado pelo diabo. Mas então, meu irmão Carlos Reinar, aonde eu firmo a minha confiança e meu pé? Simplesmente na Bíblia, a palavra de Deus. É ela que garante que ninguém sabe o dia e nem a hora, mas também avisa que os sinais seriam visíveis. E quem tem olhos espirituais já percebe que está tudo se cumprindo. Cada detalhe, cada passo do script profético está em andamento. Jesus, ele vai voltar. E a única pergunta que nos interessa agora é: você está pronto? Porque o céu, ele não espera ninguém. Tá? Não vai embarcando aí em papo de internet, em vídeo apelativo ou em boato digital maquiado de revelação e profecia. Quem vive pela fé não é guiado por histeria coletiva, mas por convicção naquilo que está escrito na Bíblia. A palavra de Deus é o único alicerce seguro e tudo que nós precisamos está aqui e se cumpre com precisão cirúrgica e sem erro e sem espaço para dúvida. A palavra de Deus, ela não é opinião, é decreto eterno. Já o que não vem dela, por mais atraente ou profundo que seja, que pareça, precisa ser colocado na lupa do discernimento espiritual. Porque o nosso guia não é a curiosidade do momento e nem a febre do dia, é a Bíblia Sagrada. É a verdade que permanece de pé quando toda essa poeira sensacionalista baixar. Deixe a sua opinião aqui nos comentários, a tua interação com o canal é muito importante. Compartilhe esse vídeo com amigos e familiares, nos seus grupos de celular e também nas tuas redes sociais. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. E antes de encerrar esse vídeo, tá, eu quero reforçar o convite que eu fiz para vocês. Vem comigo para Israel. A nossa caravana Israel para Todos com Carlos Reinar vai ser uma bênção tremenda na sua vida. Vamos juntos com a Lael Caravana. A nossa viagem vai acontecer em novembro desse ano. Parece que está em cima, né? Mas fica tranquilo, porque a Lael Caravanas pensou em tudo. Ela tem parcelamento acessível e o melhor, você pode continuar pagando até depois da viagem. Ou seja, é possível sim você realizar esse sonho, tá? Imagina que bênção, né? Andar comigo pela Terra Santa, conhecermos de perto os lugares onde a Bíblia ganhou vida. Se você entrar em contato com a agência hoje, dá para você se programar com eles e começar já a colocar isso no teu orçamento. Então clica no primeiro comentário fixado e entre em contato com a gente ainda hoje. Agora, se o que te trava é a questão financeira, segura essa, tá? Eu quero te motivar com um testemunho real. Em apenas 7 dias eu fiz mais de R$4.200 no mercado digital. Claro, com a bênção de Deus em primeiro lugar e em segundo lugar com o meu empenho e esforço, tá? Se você quiser aprender a fazer valores até maiores que esses, é só clicar no segundo link, tá? A minha equipe e o Tom Dimas vão te dar todo o suporte para você aprender a gerar renda e ganhar dinheiro online e transformar essa viagem dos sonhos em realidade, tá? Não se esqueça, primeiro link, caravana, segundo link, renda extra. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus.